Sejam bem-vindos a esse canal que a gente criamos ferramentas de compreensão humana pela física, ciência, psicologia, engenharia, pela questão histórica e religiosa. Todos esses complementos ajudam a gente a entender a nós mesmos, tá bom? Na aula 4 agora eu me apresentei quem eu sou e hoje eu vou complementar um artigo sobre isso. Na aula anterior eu falei que eu sou vocês. Cada um de nós reproduzimos a própria realidade. Então, devido a isso, voltando ao início dessa quarta aula, eu explico que se você não existisse, não teria capacidade de estar reproduzindo a vida em si. E desta mesma maneira, você consegue reproduzir de dentro para fora. E de fora para dentro, quem é você sou eu. É assim que eu expliquei. E o nosso nome, eu sou Gustavo Januário, que estou aqui falando. O nome, ele é o endereço da invocação. Então, exemplo, que rua que você mora? Qual que é o número da sua casa? Qual que é o nome da cidade que você mora? Qual que é o país que você mora? Qual que é o planeta que você mora? Qual que é a galáxia que você está dentro dela? Então, tudo isso é um endereço mapeado fisicamente. Então, nomes são endereços. Quando eu quero dar referente a uma parede. Parede do quê? Parede de um quarto? Parede de um escritório? Parede da sala? Parede. Então, a parede é muito vaga. Se eu falo casa, casa tem o quê? Parede, piso, chão. Então, são nomes. Só queria definir isso. O nome é o endereço de chegar a enxergar uma coisa específica, tá bom? Mas o meu nome é o seu, e o seu nome é o meu, tá bom? E o meu endereço é Gustavo Januário, desse conteúdo que eu estou montando aqui. Então hoje a gente vamos iniciar a quinta ferramenta, a quinta aula que a gente vai elaborar agora. Essa quinta aula a gente vai falar sobre o combustível do corpo humano biologicamente interno. Então, 3 tipos de combustível e como que o seu corpo funciona com ele. E como que as coisas se conectam, se unem. Como que o de fora está dentro e o de dentro está fora, nesse princípio. Então, o primeiro combustível é o oxigênio, a respiração. Fechou as entradas, nariz e boca, automaticamente esse combustível tem um prazo de durabilidade do máximo de 15 minutos. Então, se você interrompeu ou se afogou, a água interrompeu o oxigênio entrar ali, você morre nesse prazo. O segundo combustível é a água. A água, você permanece até 7 dias no máximo sem água, senão você vai morrer de desidratação. E o terceiro e último é a comida que você come. Então, os minerais, as proteínas, as vitaminas, ela introjeta dentro do seu corpo e faz com que o seu corpo continue. Então, o que eu quero falar hoje, a ferramenta que a gente vai utilizar, é os 3 elementos, que é o combustível que o corpo humano utiliza para viver. Então, toda matéria, antes de nascer, após o nascimento dela, e o término dela, nós chamamos de prazo de validade. Então, hoje, a gente tem, na média, de 75 anos, o prazo de durabilidade do corpo humano. A média, tá bom? Há 100 anos atrás, a média era 30, 40 anos. Você fala, mas como? Meu avô viveu 100 anos. Então, mas ele teve 8 a 10, 15 filhos e quase todos eles não chegaram aos 30, 40 anos. Eles morreram antes por causa de falta de saneamento básico, falta de instrução, guerras, Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial, todas essas consequências negativas que a gente fizemos gerou as consequências. E hoje, parcialmente, a gente aumentou esse prazo de validade. Porém, o nosso corpo, qual que é o prazo de validade do nosso corpo? Nosso corpo tem o prazo de validade de mínimo 15 minutos e máximo, que é o terceiro elemento, de 30 a 40 dias, que é a comida sólida, que até Jesus passou 40 dias no deserto sem comer. Então, o prazo de validade do corpo
Agora vamos aprofundar essa ferramenta. Vai ser fantástico. Imagine uma árvore, tem um fruto nela. Quando você pega o fruto da árvore e desliga ele do caule, você colheu. A colheita é a morte. Por que a morte? Que é a colheita é a morte. Eu vou explicar. Quando a árvore está aqui, o fruto está aqui, você desligou um do outro, aquilo que era um se tornou dois. Então a morte é aquilo que era um se tornando dois. Agora eu vou explicar de outra maneira, mais forte. Você pegou uma galinha, um animal, um boi, né, qualquer tipo de sacrifício que você vai fazer. Quando você vai comer aquele animal, o peixe, a galinha, qualquer coisa, o porco e tal, ele morre. Quando ele morre, que é o sacrifício, você matou, a colheita e o sacrifício são meio, mesmo. Eu vou pegar um alface, eu colhi o alface. Ao momento que eu arranquei ele do solo, tirei ele da raiz dele, ele se desligou daquilo que era um, se tornou dois. Aí ficou lá, o alface está aqui. Então o animal, quando eu interrompi a entrada de oxigênio dele, né, dos fôlegos de vida dele, da autonomia dele própria, ele perdeu a autonomia dele, ele morreu. Então eu pego esse defunto, que é um defunto, né, ou qualquer outro alimento que você vai comer, que a gente denominamos com outro nome. Então, o prazo de validade daquele produto, você vai ingerir para você. Então, antes de você nascer, você era um só com tudo, você estava em tudo, você era tudo. Quando você estava com a sua mãe, você era a sua mãe, você estava interligada com ela, com o cordão umbilical, correto? Quando você nasceu, o cordão umbilical foi exposto e quando o médico cortou, a hora que você desligou, aquilo que era um se tornou dois, naquele momento o prazo de validade daquela criança iniciou. E o prazo de validade dela iniciou naquele momento, ela tem que respirar, ela tem que puxar o fôlego de vida. Se ela não respirar, ela morre. E logo depois ela tem que comer, beber o leite, o líquido, que está a água ali, que está as essências nutrientes. Tanto que o melhor alimento do mundo é o leite materno. O segundo é o ovo e o terceiro é água de coco. O terceiro é água de coco. Então o primeiro, leite materno, o segundo, o ovo e o terceiro, água de coco. Esses três elementos são os mais completos. Então, por isso que a criança tem que comer, que está fazendo toda a ingestão de todas as necessidades que vai fazer com que o corpo dela permaneça aqui. Então, o nosso corpo, nós morremos quando nascemos, nessa analogia que eu estou fazendo. E nós caímos no prazo de validade. Esse prazo de validade, ela é complementada com os combustível. Como que funciona o motor de um carro? Está com combustível, certo? Então, vamos lá. A consciência é o motorista do carro. Beleza? O motorista tem a possibilidade de entrar dentro do carro e sair de dentro do carro, correto? Então vamos lá, entrei dentro do carro, liguei o carro, dei a partida. O motor está ligado, tem o combustível, tem todos os sensores no painel. Você não tem sensor de temperatura, sensor de fome, sensor de frio, sensor de pânico, você usa o freio. O cara que está no motorista atrás do volante, ele dita, vai para a direita, vai para a esquerda, acelera, freia, diminui, para, estaciona. Só que quando nós dormimos, o carro continua ligado. Você abriu a porta do carro, a consciência não é o carro, o motorista não é o carro, mas o carro necessita do motorista. Então o corpo está aqui, a consciência está aqui, que seria, que nós falamos, alma, espírito, né, consciência, e essa é a concepção. Então vamos lá, você está dentro do carro, certo? Mas você não é o carro. O carro é a ferramenta que está produzindo a sua vida. Você tem lá no painel, tem um retrovisor. Retrovisor significa o passado. Os retrovisores significam o passado. O passado não é referência. O passado você olha para ele. Então nós estudamos o passado. Refletimos no presente. Eu estou olhando lá no retrovisor. Olhei o retrovisor, quero fazer uma circunferência para a esquerda. E aí eu olhei para o retrovisor e tem alguém no meu lado esquerdo. E eu não posso entrar ali agora, senão eu vou ter uma colisão com ele. E eu vou acabar com a minha vida.
acabar com a ferramenta que está produzindo minha vida, que é o meu corpo, nesse sentido. Então eu tenho que saber a hora de fazer uma ação, a hora de perdoar, a hora de me redimir, a hora de assumir que eu errei, a hora que eu tenho que agir para fazer uma coisa, para sair da inércia. Então isso é o retrovisor, é olhar para o passado, refletir no presente e mudar o futuro, para a estrada seguindo o propósito, seguindo o destino. Novamente, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então você não entendeu quem você é ainda, não entendeu quem é o seu próximo. Então voltamos para o combustível da vida e da parábola do carro aqui. O combustível é aquilo que alimenta o prazo de validade do meu produto. Então vamos estudar o açúcar agora. Isso vai ser uma crítica, tá bom? O açúcar é o ácido de qualquer produto que está perdendo o prazo de validade dele próprio. Pega uma manga verde e pega uma manga super madura. Ela vai estar mais doce. Então, desde a colheita, você colheu a manga, ela está verde, ela vai levar um tempo dela perder o prazo de validade dela e ela se tornar o pó da terra de novo. Vai se tornar os nutrientes, adubo. Literalmente, adubo. Então, quando eu como essa manga, no último dia útil dela, ela vai ter menos vitamina para o meu corpo. Então, eu estou pegando o prazo de produto daquele elemento, estou ingerindo no meu. Só que aquele elemento está com pouco prazo de validade para o meu. Por isso que se você comer besteira, exageradamente, desordenadamente, brutamente, comendo besteira, você diminui o seu prazo de validade do seu corpo. Por isso que você tem diabetes, por isso que você tem pressão alta, por isso que você perde a visão devido a diabetes. Então isso vai gerando uma decorrências de consequências negativas que vão fazer com que você tenha menos tempo de relembrar quem você é. Você tomou uma água com pH muito ruim, você vai definir, você vai complicar o seu prazo de validade. Você está respirando um ar impuro, poluição demais. Você está ali e tal, está fazendo um trabalho, um marceneiro, está ali sem máscara, sem nada, e aquele pó da madeira entrando. Vamos supor que se ele cheirasse aquilo de uma forma muito grande, ali vai danificar, vai tampar as vias aéreas dele, entendeu? Então aquilo vai, com o tempo, né? O veneno, o remédio só depende da quantidade, né? Então por isso que aí há sabedoria. Eu posso pegar água boa também, mas se eu quiser ingerir água 40 litros de uma vez só, eu vou sobrecarregar o meu sistema, vai transbordar nos meus pulmões vai travar, vai fechar, e o outro, que eu tenho 3 elementos que eu estou trabalhando junto, o fôlego de vida não entra. E ele é o principal elemento para desligar minha ferramenta. O segundo elemento é a água e o terceiro é a comida. Pegaram a ideia? Agora vamos voltar para o carro. O carro é o seu corpo. Os seus pensamentos é o motorista do corpo. Então imagine agora, vou me posicionar aqui, imagine agora o carro está descendo a ladeira. Está descendo a ladeira. A vida nasceu, decorrentemente está descendo a ladeira. E lá dentro desse carro não tem um motorista. De alguma forma, ele saiu do carro, pulou do carro, se jogou para fora. Isso é um suicídio. Ele pulou, o carro foi, bum, vai se acabar lá embaixo. E com isso ele pode ainda levar outras pessoas, porque quando ele não se conhece, ele mata alguém. Quando ele não se conhece, ele critica alguém, humilha alguém, ele fala mentiras de alguém, ele acaba destruindo a vida do seu próximo. Ele está preocupado com a fofoca, ele está preocupado com a novela, ele está preocupado com isso, preocupado com tudo aquilo que ele não consegue mudar. Ele procura pessoas piores do que ele para ele se sentir alguém lá naquele ambiente, mas ele não consegue entender que ele consegue controlar só apenas o carro dele. Se alguém me fechou, tudo bem. Se alguém quer passar à minha frente, tudo bem, vai lá e faça. Ajude, dê passagem, entende? Você vai arrumar uma briga do trânsito da sua vida. Você vai tentar provar para o outro que aquilo que você gosta é melhor do que o que o outro gosta. Na próxima aula eu vou falar sobre química, mas vou dar uma breve paginada nisso aqui já para você ver o que vai ter na próxima aula.
A química, ela produz os nossos sentimentos internos. Então eu vejo as cores, eu não sei a cor que você está vendo. Eu conheci com o nome vermelho, preto, azul, branco, violeta, é aquilo, mas o que você está reproduzindo dentro de você é impossível saber. Por quê? Porque aquilo é uma reação química que o corpo está produzindo nos 5 sentidos que eu falei na aula anterior. Então, como que eu posso provar para o outro que aquilo que eu gosto, a música que eu gosto, a bebida que eu gosto, a comida que eu gosto, as pessoas que eu gosto é melhor do que o outro? É impossível isso acontecer. Isso é a briga do trânsito. É eu querer me colocar como se eu fosse melhor do que o outro. É eu não dar passagem. Eu andar a milhão, correndo, fazendo curva acima da velocidade que é permitido naquele momento. Eu ser negligente de abrir minha boca e dar uma crítica a alguém, falar mal de alguém. Entende? E eu não posso mudar outra pessoa, mas eu posso entender eu. Quando eu entender eu entendo ela. E tudo se melhora. Então isso é o carro. O carro, o coração do carro é o motor. O seu estômago é o tanque do combustível. Todo aquilo que tem no painel, a luz da temperatura aumentou, né? A luz da temperatura tem que abaixar, está acontecendo alguma coisa, entendeu? Então, exemplo, como nós sofremos acidente no meio do percurso, o pneu furou, tem que trocar a pastilha do carro, tem que fazer isso. O que é isso? O que é isso você ir no mecânico? É você ir no médico, fazer exames previamente, corrigir algo que você está sentindo ali, que você sentiu. Então, o que é isso? O carro, ele constantemente está ligado. Quando você dorme, vou explicar isso de outra forma. Quando você dorme, você abriu a porta do carro e saiu para fora. Só que o carro continua com a ignição ligada. Você não pode desligar o carro. Essa é a vida. Você não pode desligar o oxigênio que está entrando. O oxigênio está lá queimando, entendeu? A água é os fluidos que o carro tem lá dentro. É o óleo que faz o motor funcionar. Agora, o combustível é o oxigênio. Tá ali, acabou a gasolina, acabou o álcool, acabou o diesel. Desligou na hora, certo? Acabou, desligou. A água já é os outros elementos fluidos que está lá dentro. O óleo, o fluido de freio, está ali funcionando. E a comida é os equipamentos globais ali do carro, que está tudo lá, entendeu? Não dá para você andar com um carro com 3 rodas, certo? Com carro. Não dá para você andar com uma moto com uma roda só. Até dá, né? Que dá grau IRL no sentido literal, mas você não vai chegar muito longe. Uma hora vai dar ruim, entende? Então isso é a comida. Você não vai chegar muito longe. 30, 40 dias no máximo. Você vai chegar ali nessa expectativa que eu estou dando nos 3 elementos corporais biológicos do corpo. Então essa aula é essa ferramenta. Entenda que o que você come, ele alonga ou diminui a capacidade do prazo de validade do seu corpo. Agora eu vou deixar o grande questionamento para vocês. Se tudo que nós comemos já está morto e está com prazo de validade, desde o dia que nós nascemos, o nosso prazo de validade está ativo, e você pega aquilo que está morto com prazo de validade daquilo e coloca em você mesmo, será que nós estamos vivos agora? Ou já somos defunto adiado, sendo sustentabilizado por outros defuntos constantemente para manter esse corpo ativo, esse carro ligado? Isso aqui, em outras palavras, olhando para o lado da religião agora, como a gente estuda religião, eu vou te falar de outra forma. Todos nós viemos do pecado inicial, correto? Nesse contexto. O pecado inicial nada mais é do que a divisão de um virando dois. Quando eu me desliguei de Deus, eu morri. E por nós morrer, nós perdemos a vida eterna. Por nós perdermos a vida eterna, a gente não temos capacidade de enxergar além do nosso prazo de validade. E quando eu entendo que eu só sou aquilo que eu tenho como prazo de validade, eu tenho medo de tudo. E não tenha medo de nada, porque se você entender quem você é tudo novamente. Entende? É tão lindo, é tão maravilhoso isso. Ou seja, reconstituir o pecado inicial é eu saber quem eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. Por essa quinta aula.
Eu peço por gentileza, compartilhe as aulas, comente nas aulas, dá like nas aulas. O YouTube vai entender que isso daqui está sendo significante. A gente vai alcançar mais eu, mais você, por aí. Estamos procurando respostas. Estamos procurando uma lógica racional para entender quem nós somos. Estamos tentando sair do lado químico que nós não compreendemos, porque o lado químico é a mesma coisa que 4 torres. Tem 4 torres aqui. Uma pessoa está aqui olhando, está vendo as 4. A outra pessoa está na outra posição. Aí ela só vê uma, porque a primeira está tampando a segunda está tampando a terceira está tampando a quarta. Então ela está aqui de uma forma. A outra já está de outra posição e ela está vendo 3. E a quarta pessoa está vendo 2 torres, porque a primeira está alinhada com a segunda e a terceira está alinhada com a quarta. E quem está vendo a terceira, a primeira e a última está alinhada e as outras 2 estão deslocadas. Quem está certo e quem está errado nessa analogia? Todos estão certos no ponto de vista do que está vendo. Um está vendo uma, outro está vendo 2, outro está vendo 3, outro está vendo 4. Então por isso que eu falei na primeira aula, o princípio depende do ponto de observação. O que é certo, o que é errado, depende do ponto de observação, do ponto de ética de cada um e sentimentos de cada um que temos dentro de nós. Gratidão. Só tenho a agradecer. Ajude o canal a crescer. Faça isso por você. E se todos nós se conhecermos, se eu resolver os meus problemas e você resolver os seus problemas, e cada um dos seres humanos resolver os seus problemas internamente, o mundo resolveu o problema. Eu não posso salvar o mundo. Como diz biblicamente, novamente, o mundo já é do maligno. Ou seja, o meu próprio corpo já está morto, pela analogia que eu tentei explicar aqui para vocês. Voltem no vídeo atrás, se não entendeu, volta de novo, se não entendeu, volta de novo, se não entendeu, volta de novo. Pega os pontos, interliga, estudem, vão atrás, bate na porta que a porta vai abrir. Bate na porta. Quem busca, achará. Bate na porta. Tá bom? Gratidão. Obrigado por tudo.